parte do público que depois da eleição do Bolsonaro, ela perdeu completamente a razão e começou a viver demais com a emoção e começou a desejar tanto coisas que não são assim tão fáceis como derrubar o Bolsonaro, que ela passou a valorizar somente aquelas pessoas que entregam a derrubada do Bolsonaro todos os dias. E ainda que esse gado de esquerda esteja sendo enganado há mais de 2 anos pelos mesmos profetas da queda do Bolsonaro, ou seja, os mesmos que estão falando que o Bolsonaro vai cair todos os dias, estão falando isso há 2 anos e conseguem manter esse mesmo gado de esquerda, essa postura ela acaba criando um problema muito sério, porque este gado de esquerda que conseguiu, esse gado de esquerda que conseguiu, de uma certa forma, né, que foi cooptado por esses primeiros fake news de esquerda, esses primeiros sensacionalistas de esquerda, esse gado ele acabou conduzindo muitos comunicadores sérios de esquerda para a mesma direção. Então muita gente acabou percebendo que não existe espaço para falar a verdade, ou seja, o fake news de esquerda ele se tornou a única opção para a comunicação da esquerda, porque se o cara não fizer fake news, se o cara não puser coisas que ele não acredita, ainda que o cara não acredite, é muito difícil acreditar que determinados comunicadores que prometeram agora vai e queda do Bolsonaro por todos os dias, desde que o Bolsonaro foi eleito, realmente acreditava que o Bolsonaro ia cair, assim, realmente acreditou em mais de 700 quedas do Bolsonaro durante esse período todo. Então, o cara aprendeu a mentir, porque se ele não mentir, ele não consegue alcançar a audiência. E agora nós temos um problema muito sério, porque nós estamos vivendo uma situação em que a mentira tornou-se uma coisa tão necessária para a própria esquerda, ela se tornou uma coisa assim tão indispensável para a esquerda continuar existindo, que o espaço para instrução, para verdade política, para orientação, ele está muito diminuído, ele está muito assim capado. E é hora da gente pensar na situação política de uma forma bem análoga à situação da Covid-19. A gente fica criticando, né, os bolsonaristas e a postura do Bolsonaro em ter feito propaganda de tratamento precoce, ter receitado tratamento precoce durante todo esse tempo, só que o que nós estamos fazendo cada vez mais na comunicação da esquerda é tentar criar uma cloroquina para resolver o problema da situação política no Brasil, uma ivermectina, né, para derrubar o Bolsonaro, e estamos abrindo mão da possibilidade de a gente ter a vacina, né, que a única possibilidade da gente ter a vacina nesse momento é assumindo que a gente precisa orientar o povo, e orientar o povo não significa falar o que o povo quer ouvir. Isso é a parte mais triste, porque aos poucos os que falam o que o povo quer ouvir eles vão sendo isolados, vão sendo julgados fora, porque os que não falam o que o povo quer ouvir, desculpa, aqueles que falam o que precisa ser dito, ainda que seja uma coisa contrária à corrente dominante, eles vão sendo isolados, eles vão sendo cancelados, que é o que tem acontecido comigo, e eu acho graça, porque aos poucos, à medida que eu vou sendo cancelado e vou sendo isolado, muitos imaginam que estão acabando com a minha carreira, mas eu sou engenheiro, minha carreira é como engenheiro, e ela foi interrompida por essa luta contra a destruição do Estado brasileiro. Então, se realmente conseguirem cancelar a ponto de não sobrar ninguém me escutando, eu vou voltar para minha carreira de engenheiro. E o que vai sobrando realmente na comunicação são os entregadores de cloroquina, que vão continuar dizendo que o Flávio vai ser preso amanhã, que a Michelle vai ser presa amanhã, e que o Bolsonaro está nos últimos segundos de vida e de governo. A pergunta básica que eu faço nesse momento é: será que nós, como esquerda, realmente precisamos partir para o fake news e, com isso, atendermos aos interesses do mesmo grupo financeiro que concorda, que controla os comunicadores de direita, ou seja, manter o Brasil dividido e brigando nessa história de fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida, ou então é petralha, ou é comunista, e com isso a gente nunca chegar num acordo de restabelecimento da ordem, restabelecimento da economia no Brasil, porque hoje os mecanismos do Google estão financiando muito bem quem mantém o conflito e não quem luta para o conflito acabar.
E as pessoas que antes eram esquerda e estavam contra o conflito, agora elas estão tão sanguinárias que elas deixaram necessariamente de ser contra o conflito e passaram a ser um outro tipo de esquerda. Que antes a esquerda era uma luta contra essa situação que a gente está vivendo no Brasil. A esquerda foi durante um certo tempo uma luta contra o colonialismo, uma luta contra a opressão, uma luta contra a miséria, uma luta pelas universidades federais, pelas universidades estaduais, uma luta pela educação, pela saúde. Agora, a esquerda parece que ela diminuiu demais, porque a esquerda deixou de ser uma luta contra tudo isso e passou a ser exclusivamente uma luta contra o Bolsonaro. E nessa pequenez da esquerda que acha que a nossa função aqui é lutar contra o Bolsonaro, a esquerda atende inteiramente os interesses daquele que produziu o Bolsonaro, que é o colonizador, que são os barões dos Estados Unidos, os barões da soja, os barões do petróleo, os barões do minério, porque para eles, enquanto a gente estiver brigando, enquanto a gente não entrar em acordo, enquanto a gente continuar procurando dentro do Brasil o inimigo, a gente vai continuar desindustrializado, a nossa mão de obra vai continuar barata e para eles é o cenário ideal, porque eles não precisam de paz nas fazendas para rodarem tratores e produzirem soja, eles não precisam de paz nas plataformas de extração de petróleo, como eles não precisam de paz onde eles estão fazendo processo de mineração. Nesses lugares, a paz é garantida de uma forma muito simples, só entram aqueles que trabalham ali. E na maioria das vezes são máquinas operadas por uma quantidade muito pequena de pessoas. Então, a reflexão que eu faço neste momento a respeito de como esse cyberespaço acabou cooptando direita e esquerda, é até que ponto vamos manter essa situação em que nós, infelizmente, direita como esquerda, na comunicação, estamos dobrando os joelhos para o próprio ego e estamos sempre abraçando as correntes dominantes porque a gente não quer resolver o problema, a gente quer brilhar. E para brilhar, muitas vezes eu tenho visto pessoas negando o que elas acreditam, o que elas são, porque elas não conseguem ter a coragem de bater de frente com a corrente dominante e falar coisas do tipo: olha, o voto impresso não é uma pauta do Bolsonaro para ele vencer e implantar o voto impresso. O voto impresso é uma pauta que, se a esquerda cismar de vencer agora, ela mantém o Bolsonaro vivo. É uma estratégia de comunicação. Muitas pessoas falavam isso no início, no final sobrou só eu falando e o resto batendo em mim. Né? Outra coisa é continuar com essa palhaçada de comparar a família Bolsonaro ao Talibã, é ignorar o fato de que os opressores, tanto dos países árabes quanto da Venezuela, de Cuba e do Brasil, é o mesmo grupo, sabe? É muita gente querendo lacrar e a lacração ela tem gerado muita grana para muita gente e de uma forma que já me agrediram, eu não vou pôr nomes, né, para falar que estaria fazendo isso, mas uma forma que acharam para me agredir uma vez na internet foi dizer que eu estaria vendido, né, para a direita, que o dinheiro corrompe, que de uma hora para outra eu poderia estar corrompido, mas eu faço a aplicação desse mesmo raciocínio, até porque o princípio, né, da projeção de Freud é exatamente as outras pessoas olharem para a gente com os olhos delas próprias, e uma pessoa que falou, né, eu recebi um áudio de uma pessoa falando que eu estaria corrompido pela direita e que eu teria traído a esquerda para ir pela direita, e essa pessoa oferecendo, né, no seu canal aí medidas extremamente avançadas e extremamente eficientes para destruir o imperialismo americano, né, que é usar uma máquina de escrever para fazer livros e contra o imperialismo americano. Isso é uma analogia, lógico. E eu pergunto, será que a esquerda não caiu numa corrupção, né, a esquerda na comunicação, ela não caiu numa corrupção a ponto dela chegar à conclusão de que o povo é indigno da verdade porque o próprio povo quer a mentira, e como esse próprio povo quer a mentira e não quer a verdade, basta que cada um comunicador olhe por si mesmo e a partir daí faça o fake news, porque sem o fake news ele não vai ser assistido. Então, é o dilema de Tostines, né? Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. Então, quem é a mãe da mamãe natureza? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nessa é a provocação inicial que eu faço e agradeço mais uma vez
a todos que estão participando, que estão compartilhando e o convite aqui também. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela tua fala. Foi incrível. Deu um show de reflexão aqui no nosso programa. E galera, sejam todos bem-vindos aí ao programa Vozes do Socialismo Libertário, nosso programa de todos os sábados às 16 horas. Compartilhem aí o nosso canal, o nosso programa aqui, o nosso Space, tá? Vamos seguir todo mundo aqui. E agora, quem quiser fazer perguntas aqui para o Léo, pode solicitar o microfone, tá? Vocês terão até 3 minutinhos para poder contextualizar a pergunta de vocês e direcionarem, tá bom? Quem quiser falar, levanta a mãozinha lá nos emojis, tá? É só levantar a mãozinha para a gente ter um processo de organização aqui, tá bom? É isso, gente. Léo, muito obrigado pela tua fala, é incrível, é importantíssimo a gente entender essas questões de direita e esquerda, entender o motivo que está levando as pessoas a se perderem, né, na estrada da esquerda, né, nesse caminho da esquerda, né? E aí tá levando estratégias e artifícios aí para o Bolsonaro, né, e a equipe dele lá que usa isso a favor deles, né? Então aqui a gente já tem uma pessoa aqui com a mão erguida, a gente já tem aqui o macaco, né, que é o Will. Vou abrir aqui o microfone para o Will fazer a pergunta dele. Boa tarde, gente. Oi, Léo, tudo bom? Meu nome é William, né? Mas o pessoal também me conhece como Macacos aí, que meu nick é a Macacos Me Mordam, né? Eu quero dizer, você disse bastante coisa, né? E muito importante também. Quero dizer que eu não faço parte dessas pessoas que ficam toda hora só projetando o Bolsonaro e as cortinas de fumaça que ele faz nesse bate-bola dele, muitas vezes com a mídia, para eles fazerem todo, para chutarem para o gol, né? Lá no Congresso, passarem as reformas, as privatizações, né? Eu não faço parte dessas pessoas mais. Inclusive, eu nem mais posto nada sobre Bolsonaro. Eu, no máximo, chamo ele de bobo da corte, porque é o que ele é uma distração. Muita gente, às vezes, vem falar comigo, falar assim, e a terceira via? Eu digo, não tem, porque nosso inimigo nem é o Bolsonaro em si, mas é o neoliberalismo. Né? Você não acha, ô Léo, que está na hora da gente parar um pouco de ficar postando as pautas que eles jogam para nós, como cortina de fumaça, e deixar de ser pautados e começar a pautar o Twitter, pautar a mídia, pautar as nossas próprias pautas prioritárias? Olha, perfeita, eu acho perfeita a sua colocação e essa é a luta que eu tenho feito desde muito tempo. A forma mais, digamos que a forma mais inteligente da sobrevivência de um governo que não entrega nada para a sociedade, como o governo Bolsonaro, que só entregou resultados negativos para a sociedade, e nessa sociedade, lógico, eu coloco a maioria do povo, não vou incluir aí os barões da soja, não vou incluir os exportadores. Um governo como o do Bolsonaro, ele só sobrevive através deste tipo de técnica, que está sendo muito bem implementada, né? Que é a técnica de manter a distração do povo e manter a ideia de que ele representa um grupo. Então, no momento em que a gente mantém a pauta do Bolsonaro no ar, a gente está mantendo a sobrevivência do Bolsonaro. Então, eu acho que nós precisamos, neste momento, trabalhar de uma forma muito séria a orientação das pessoas a respeito do que é a mídia digital e do que é o farsante, porque nós tivemos, infelizmente, uma invasão de farsantes na comunicação da esquerda. Não interessa a quantidade de farsantes que tem na comunicação da direita, são vários. Eu posso dizer que na direita a maioria é farsante e isso é absolutamente normal, porque qualquer pessoa que estude economia, ela vai perceber que esse modelo neoliberal, ele é um modelo que não vai trazer resultados positivos para a maioria da sociedade brasileira. Então, a gente pode já pegar como regra que para ser de direita é preciso ser ou analfabeto ou farsante. Então a gente não vai exigir que um Rodrigo Constantino, que um Alexandre Garcia, que essas pessoas regenerem, porque eles sabem que estão falando mentiras, são farsantes, mas da direita é isso, é ser farsante. Qual que é o nosso trabalho como uma luta contra esse neoliberalismo? É trabalhar o esclarecimento
das pessoas que estão fora dessa, que estão dentro dessa bolha aí do Alexandre Garcia, do Rodrigo Constantino, para resgatar essas pessoas. Mas aí entra um problema muito sério que eu falo com vocês, que é o seguinte. Qual que é, inclusive, eu tenho um texto muito semelhante com isso, que está dentro do livro Comunicação Política 2, que fala sobre a questão das igrejas. Eu acho que já está até disponível, já que o livro já foi escrito, já está até indo para impressão, já está disponível na Cotter. Qual que é a melhor forma, eu faço uma analogia, qual que é a melhor forma de você matar uma população, né, de reduzir uma população? É essa forma empregada pelo Bolsonaro, mas eu vou falar de outra forma. Se você puder adulterar os remédios, adulterar o medicamento, as pessoas vão se imaginar curadas ou imunizadas, no entanto, elas não vão estar tratando da doença. Então, vamos imaginar que, para reduzir a população do Brasil, a coisa mais inteligente que o governo poderia fazer, né, o governo dos Estados Unidos, seria sabotar as vacinas. Se sabotassem as vacinas, nossa população não estaria imunizada. Como que a gente leva isso para a política, né? Para a religião, eu levei da seguinte forma: a melhor forma de acabar com a verdadeira igreja de Cristo é colocando igrejas falsas, como a igreja do Silas Malafaia, do Marco Feliciano, porque essas igrejas vão levar pessoas para direções diferentes daquelas que Cristo propôs, e mais, como as pessoas imaginam que já estão resolvendo o problema, elas não vão procurar outra igreja. Então, da mesma forma, como a pessoa tomou o remédio, ela acha que já está imunizada, já está curada, ela não vai tomar outro remédio e vai morrer por causa disso. Hoje nós temos o mesmo problema dentro da esquerda. Quando uma pessoa ela acha que ela é de esquerda, que ela luta pela esquerda, mas ela foi cooptada por um canal desse de esquerda, que se perdeu por causa das propagandas do Google AdSense, esse canal que se desvirtuou para fazer clickbait, para fazer fake news, e por isso ele trabalha indiretamente para o mesmo grupo que o do Bolsonaro trabalha, que é o divisionismo, a divisão da sociedade brasileira em direita e esquerda, para que o neoliberalismo continue. O que acontece é que essa pessoa, ela se perdeu nesse canal, ela luta desesperadamente para defender esse canal como se esse canal fosse íntegro, ou seja, um fanatismo com determinados comunicadores que já se perderam. Se você fala qualquer coisa, você é taxado como um cara que está falando isso porque está com inveja. Se você critica, você está com inveja. Se você critica, você assim, existem três grupos, né? O grupo que concorda com você, isso aí é uma minoria muito pequena, porque tem minoria grande, minoria a partir de 49%, né? 49,99%. Agora, uma minoria muito pequena, eu posso dizer que é menos que 1% das pessoas concordam quando a gente fala que existem esses traidores aí na comunicação, e esses traidores às vezes nem sabem que são traidores, eles simplesmente foram cooptados e acham que só falar mal do Bolsonaro basta. Existe uma grande parte que fala que você está com inveja do outro e quer prejudicar o outro por inveja. E olha, é uma coisa muito incoerente, porque com o meu trabalho eu faço o contrário. As pessoas que estão começando canais, eu convido essas pessoas, eu peço os outros para ajudarem a crescer, porque eu tenho a visão de que a rede de esquerda, se ela crescesse, toda a rede seria beneficiada por isso. A prova disso é a rede de direita. Todas as pessoas assistem muito mais conteúdo de direita porque a rede de direita é grande. Então, o crescimento de um número muito grande de comunicadores e canais de esquerda fariam todos os canais de esquerda crescerem, porque seria o pensamento predominante, ele conseguiria ser o pensamento predominante. Mas então as pessoas preferem imaginar que eu estou criticando porque eu tenho inveja, porque eu estou criticando que eu quero sacanear, ou porque eu estou criticando por algum motivo pessoal, do que imaginarem que eu estou criticando determinadas coisas porque eu acredito. Então eu faço diferente. Eu critico e cito as fontes acadêmicas e as pesquisas que mostram as coisas que eu estou falando, mas mesmo assim não adianta. Eu fico impressionado que depois eu vou nos comentários e vejo pessoas que me acompanham há 6 anos falando, pô, aí você está aí com inveja, você está aí com isso. Então, a pergunta nesse momento que eu faço seria, o seguinte: o que você falou é fantástico, o que precisamos fazer é exatamente isso. Mas será que nós teríamos condição de fazer? Por quê? Porque as pessoas estão tão sedentas por uma solução que elas estão mais dispostas a ouvir o pastor que fala que vai curar o câncer fazendo oração do que ouvir o médico que joga real e fala: esse câncer é muito difícil de ser curado. Então começa a despedir do seu parente,
porque aqui na medicina é praticamente impossível que ele seja curado. Então o cara vai até o último dia de vida do parente dando dinheiro para o pastor, porque o pastor dá esperanças. Assim, não querendo desmerecer aqui a cura religiosa, mas eu não acredito na cura do pastor. Né? Uma coisa é uma cura divina, outra coisa é a cura do pastor. O pastor está curando para tomar tudo que o cara tem, tudo que a família tem. E dessa forma, o que eu chamo a atenção aqui será que nós conseguiríamos resgatar o gado de esquerda, do rei do gado de esquerda? Vamos imaginar lá o determinado comunicador fulano de tal bolinha, que tem lá suas centenas de milhares de seguidores, e ele promete que vai derrubar o Império Americano dando 3 pulinhos. E as pessoas se convenceram que realmente 3 pulinhos vai pegar e derrubar toda a inteligência produzida pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra até hoje em relações à comunicação. Ele realmente acredita que esses 3 pulinhos serão suficientes para derrubar a Cambridge Analytica. E aí eles começam a assistir esse cara, repetir esse cara, dar foco para esse cara. Por causa desse foco extremo naquele cara e na promessa de que os 3 pulinhos serão a solução para derrubar o Império Americano, muitos de esquerda falam, pô, a esquerda está me traindo, então eu vou começar a prometer os 3 pulinhos também. Então aí a gente vai tendo uma avalanche. Né? No primeiro momento, a audiência abandona a coisa séria para ir para a teoria dos 3 pulinhos, porque é muito mais fácil imaginar que você vai solucionar a solução contra o Império Americano dando 3 pulinhos do que caindo na real sobre a dificuldade das coisas. E depois, daí a pouco, está a esquerda inteira prometendo a solução do problema com a teoria dos 3 pulinhos, porque a teoria dos 3 pulinhos é muito mais fácil, e o público de esquerda quer a teoria dos 3 pulinhos, né? E se você falar qualquer coisa contra a teoria dos 3 pulinhos, você está com inveja, você está querendo prejudicar a esquerda, você virou bolsonarista, e aí é preciso admitir nesse momento que poucos vão querer ser taxados de bolsonaristas, e dessa forma, através da teoria dos 3 pulinhos, a Cambridge Analytica, os Estados Unidos, conseguiu controlar também a esquerda. E como que nós vamos sair dessa? Né? Que essa é uma pergunta muito, muito difícil de ser respondida, e eu pergunto para você que fez essa provocação. Como que a gente vai sair agora dos Edir Macedo, que estão prometendo a salvação da esquerda, e estão cada vez mais conseguindo aí segurar fanáticos de esquerda que acreditam mesmo que a salvação da esquerda está num pastor comunicador de esquerda que prometeu a teoria dos 3 pulinhos para derrubar toda a esquerda, e que realmente está todo mundo lá acreditando que a teoria dos 3 pulinhos vai derrubar todo o Império Americano e vai resgatar a democracia para o Brasil. Será que a gente vai tirar esses fanáticos explicando para eles que vai ser com muito suor e talvez sangue que a gente vai trazer o Brasil de volta? Ou será que vai ser mais confortável para esses fanáticos continuarem pagando o dízimo para esse milagroso senhor da teoria dos 3 pulinhos, para esses fanáticos se sentirem fazendo a parte deles? Então, nós, como esquerda, nós temos um desafio muito grande, que é buscar as pessoas que se dizem de esquerda, mas nesse momento estão acomodadas, pagando dízimo para que determinados pastores pastores milagrosos da esquerda resolvam o problema, para que um determinado ramo da esquerda consiga vencer aí os Estados Unidos, de onde surgiu o Rambo, né? Até uma brincadeira e tal, mas um ramo da esquerda sozinho vai derrubar todo o Império Americano, basta que eu dê superchats e mande pix para ele, porque ele tem a solução. Mas a instrução mesmo vai sendo deixada de lado, os verdadeiros motivos do golpe, a gente nem toca no assunto, porque o nosso pastor da esquerda, que consegue resolver tudo dando 3 pulinhos, basta ele falar Bolsonaro genocida que todo mundo está feliz. E aí dá 3 pulinhos, fala Bolsonaro genocida, e cada vez mais todo mundo vai indo para o lado dele, porque é uma solução que não precisa fazer exercício para emagrecer, não precisa de esforço, não precisa de nada. Será que a gente vai conseguir realmente reverter essa situação? Tá aí. Eu concordo completamente. Agora, será que vai dar certo? Companheiro, respondido sua pergunta? Obrigado, Drico. O Léo Stoppa falou bastante. Eu não sei o que é essa teoria dos 3 pulinhos. Depois você vai ter que falar isso daí para nós. Deixa eu só assim, esclarecer aqui. uma coisa que eu queria dizer, Léo, é também que assim nós temos outras pessoas para projetar.
além do, né, dessa, como é que fala, de todo esse ilusionismo que eles colocam para gente, e que o Bolsonaro vai cair, ou que ele é o problema, né, quando na verdade o problema é o neoliberalismo. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Deixa eu só esclarecer para quem não entendeu, a teoria dos três pulinhos é uma forma de fazer menção a fórmulas milagrosas que estão surgindo na internet para destruir o neoliberalismo no Brasil. Então, cada um cria sua fórmula milagrosa, né? Então, da mesma forma que o Valdomiro criou lá o feijão que cura Covid, nós temos hoje comunicadores que têm fórmulas milagrosas, apesar de serem tecnicamente insignificantes, elas são milagrosas, elas acabam conquistando pessoas. As pessoas pensam, nossa, que coisa bonita que essa pessoa está fazendo. E aí as pessoas abandonam a informação verdadeira, a informação que poderia mudar a situação do Brasil, e vão atrás de fórmulas milagrosas que consistem em diferentes formas de falar Bolsonaro genocida. Mas é igual você falou, o nosso inimigo é o neoliberalismo. Será que continuar falando Bolsonaro genocida vai derrubar o neoliberalismo? Talvez o neoliberalismo queira exatamente que a gente fique brigando, falando Bolsonaro genocida, porque assim ele vai levando tudo que a gente tem. Muito obrigado, Léo. Gente, Vozes do Socialismo Libertário, nosso programa de todos os sábados. Eu sou o Drico. Estamos aqui hoje com o tema Cyberativismo, combate às fake news e luta de classes. E o nosso convidado de hoje é o Leonardo Estopa. Sejam todos bem-vindos aí, quem está chegando, a galera que quiser conversar com a gente, interagir um pouquinho com a gente, com o Léo, é só erguer a mãozinha aqui nos emojis, tá? E a gente já tem 2 pessoas aqui na fila para falar, tá bom? Concordo plenamente com essa injeção aí de realidade que o Léo tá trazendo aqui para a gente hoje no nosso Space, tá bom? Realmente a gente precisa rever esses conceitos de esquerda, né? Parar para pensar se realmente nós não estamos sendo massa de manobra aí do neoliberalismo para promover ainda mais esse desgoverno do Bolsonaro. E as críticas que são feitas ao Leonardo Estopa, elas são infundadas, cara, realmente infundadas, porque eu tenho um pensamento, cara, 99,9% igual ao do Leonardo Estopa. A gente precisa, sim, começar a analisar essa conjuntura que nós estamos passando no momento, né? E rever os nossos conceitos, rever as nossas estratégias e partir para cima, né? E partir para cima contra o neoliberalismo, contra esse desgoverno, e não achar que só erguer a mão e falar assim, fora Bolsonaro genocida, prisão da Michelle Bolsonaro, prisão do Bananinha, né? Resolve qualquer coisa. Então, agora eu vou passar aqui a palavra para o companheiro Olegário, tá? Só lembrando, gente, uma coisa, é importante que todo mundo siga todo mundo, compartilhe aqui o link do nosso programa, tá? Para que mais pessoas possam estar aqui participando com a gente, interagindo aqui com o Léo. Quem quiser falar conosco, pode solicitar o microfone, pode chamar na DM, fazer a sua pergunta. Quem não quiser falar aqui ao vivo, pode fazer a pergunta na DM que eu leio aqui e passo para o Léo. Tá bom? Então agora eu vou passar aqui o microfone para o companheiro Olegário. Olá, boa tarde a todos. Eu acompanho o canal do Léo. Até teve um vídeo lá que ele fez, admiro o bom humor dele, lá do vídeo que ele dá. Foi um cara que ele falou, é tudo comunismo agora e tal. Ele deve lembrar disso, aquele vídeo eu dei muita risada. Mas eu vejo que ele é uma pessoa que quer agregar as pessoas, quer que se discuta realmente e mostrar que política é para todos. Hoje que aquela polarização de 2018 caiu bem, Léo. Você acha possível, né? Sou petista, gosto do PT e tal. Mas você acha possível hoje que o Brasil, ano que vem, com o Lula, consiga fazer um governo mais técnico que político para nós resolver os problemas que foi criado pela necropolítica, são a destruição do meio ambiente, os cortes na CLT. O país, né, a gente sabe que o país está totalmente entregue à destruição. Você acha que vai ser possível conseguir fazer um governo com pessoas técnicas em áreas específicas? Se você puder responder isso, eu agradeço. Muito obrigado. Gente, deixa eu começar respondendo, eu agradeço a pergunta. Deixa eu começar respondendo, assim, usando a sinceridade, porque
eu não uso a sinceridade para julgar ninguém para baixo, eu uso a sinceridade para chamar atenção sobre o tamanho do inimigo e para a responsabilidade que a gente tem para a gente não achar que estamos bem assim como parece, sabe? Eu acho assim, uma das coisas mais perigosas que nós temos hoje é a certeza da vitória do Lula, porque as pesquisas, né, nessa mesma distância das eleições, em 2018, né, quando a gente estava lá para 2017, a gente tinha em todos os cenários o Bolsonaro derrotado. Então, o Bolsonaro era o segundo turno perfeito. Qual que é o detalhe? O detalhe é que a gente percebe que, neste momento, a dor do brasileiro, ela demanda realmente uma mudança. Mas nós temos uma situação completamente atípica. Nós temos uma situação dentro da qual o Bolsonaro não tem nenhum argumento para existir, assim como o neoliberalismo, nesse momento ele está quietinho, porque ele sabe que fora do horário do momento das eleições, o que você precisa fazer é trabalhar o anti. Então, veja bem, enquanto nós estamos trabalhando de uma forma completamente contrária ao estado da arte, da técnica da comunicação, nós estamos olhando para as pesquisas de hoje, imaginando que as pesquisas de hoje apontam o resultado de 2022, o neoliberalismo ele está trabalhando um pano de fundo, ou seja, está trabalhando o subconsciente do brasileiro para, em 2022, ele usar esse subconsciente e fazer o que fizeram trabalhando o subconsciente do brasileiro contra o Lula, contra o PT durante todo esse tempo, para 2017, 2018, fecharem 2018 aí como uma madeira de piroca, kit gay, usarem o subconsciente já programado e trazer só os signos para aguçar aquele desespero que já estava no subconsciente. Então, o que é muito importante? Hoje nós temos uma situação que não é a situação de 2022. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Qual que é a situação de hoje? O Brasil decepcionado com o Bolsonaro por causa do Bolsonaro, exterminador do povo brasileiro na Covid-19. Essa é a situação de hoje. Qual que é a situação de 2022? Esperamos, pelo menos, né, essa é a expectativa, pode ser que a gente tenha aí variantes de todos o alfabeto grego e depois a gente parta para outros alfabetos e que essa doença nunca acabe, que ela acabe com a humanidade. Mas a expectativa que a gente tem para 2022 é o Brasil quebrado, pós-pandemia, porém a pandemia vai ter sido superada. Qual que vai ser a dor em 2022? O ser humano brasileiro, ele não foi programado para ter amor ao próximo. O ser humano brasileiro cresceu vendo filme americano, ele foi programado para ter amor ao patrimônio. Então, em 2022, nas eleições, as pessoas não vão sentir a dor do parente que elas perderam, elas vão estar sentindo a dor da empresa que fechou, do emprego que perderam. E ali, todas essas empresas e empregos que foram fechados por causa das políticas neoliberais, elas vão ser revertidas, porque eu digo que se eu fosse estrategista do Bolsonaro, eu faria dessa forma. Se eu fosse. E a melhor forma de você pensar uma técnica de combate é essa. O que eu faria se eu tivesse no lugar do outro? Se eu tivesse como estrategista do Bolsonaro, eu utilizaria em 2022 o argumento de que a esquerda quebrou a economia brasileira. Então, toda a desgraça que aconteceu na economia brasileira, que começou em 2013, eu ia atribuir toda essa desgraça ao posicionamento da esquerda de ter lutado contra o isolamento social. Ah, mas espera aí, ele não vai poder fazer isso, porque muitas pessoas morreram. Esse é o detalhe. Muitas pessoas morreram e o sofrimento já vai ter passado, só que o sofrimento da falta de emprego, o sofrimento da falta das indústrias, da falta do comércio, que são coisas que já estavam para acontecer com ou sem pandemia, porque o neoliberalismo para o Brasil é isso, fechamento de indústria e comércio. Então, com ou sem Covid-19, a gente estaria vivendo o fechado com o Bolsonaro do mesmo jeito, mas lá ele vai ter esse argumento para dizer: foi a esquerda que acabou com a economia. Você está desempregado hoje? Você está desempregado porque a esquerda pediu para fechar o comércio. A gente poderia ter. Aí eles vão ter as teorias dele, o Reis vai ter a teoria dele, a Mia Khalifa vai voltar e etc. Então precisamos ter bastante cuidado por causa disso. Enquanto a esquerda ela está trabalhando fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida, trabalhando o entretenimento, o neoliberalismo, que pode se manifestar tanto da forma do Bolsonaro como uma variante do Bolsonaro, que pode ser ainda pior que o Bolsonaro, ele está trabalhando o subconsciente do brasileiro. E no subconsciente do brasileiro, ele está trabalhando que o problema é o STF,
está trabalhando que o problema é o Congresso Nacional e que o problema são os governadores. Ou seja, o problema não é o Bolsonaro nem a política neoliberal. Como nós não falamos da política neoliberal, como nós não estamos jogando na cara do povo brasileiro que a culpa do que aconteceu foi da Operação Lava Jato coordenada pelos Estados Unidos, a gente continua apontando o inimigo dentro do Brasil e tanto esquerda como direita estão sendo pagos para falar do Bolsonaro, seja mal ou seja bem, a gente pode chegar em 2022 numa situação em que o neoliberalismo vai ter um controle total sobre a sociedade, porque além de ter todas as redes sociais, o neoliberalismo vai ter o subconsciente do povo brasileiro. E vai bastar estalar os dedos e falar uma coisa como, por exemplo, kit gay ou corrupção, que aquele cardume vai se levantar desesperadamente para proteger o antilulismo, para destruir o Lula, porque o Lula representa corrupção, representa kit gay, e aí os números que a gente está vendo hoje nas pesquisas, eles serão revertidos. Então, é muito importante a gente ter consciência de que os números de hoje não significam os números das eleições de 2022. As pesquisas estão sendo fraudadas? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que a gente está fazendo pesquisas num cenário em que a emoção predominante está relacionada à Covid-19 e que eles não começaram a fazer propaganda. O neoliberalismo não faz propaganda antes da hora. Antes da hora, o neoliberalismo faz programação neurolinguística. É uma coisa completamente diferente. A inteligência na comunicação é essa. Não é você ficar dando 3 pulinhos e falando que Bolsonaro é genocida. Durante o período pré-eleitoral, né, antes da eleição, você faz a programação neurolinguística. Quando chegar no período eleitoral, o cara já está programado para a sua ideologia, basta você dizer, fulano tem essa ideologia, estala os dedos e aí você consegue eleger o cara e consegue trazer os elementos que você trabalhou durante a programação neurolinguística. Então, eu falei tudo isso para dizer que a pesquisa de hoje indica o Lula vitorioso, mas não significa que o Lula será vitorioso, principalmente se a gente abaixar a guarda, porque nós estamos fazendo tudo errado enquanto eles estão fazendo tudo certo para eles vencerem. E aí você pergunta sobre a possibilidade do Lula dele chegar lá e reverter a situação e de termos um governo técnico. Não é possível você conceber para um consumidor de um produto a oferta de outro produto. Só é possível a gente ofertar para o povo brasileiro um determinado produto se o povo brasileiro for consumidor desse produto. E nós temos uma história bem interessante, como o Brasil teve a escassez de produção de feijão, que por mais que seja uma coisa extremamente saudável, né, a soja, tentaram utilizar a soja para substituir o feijão no cardápio do brasileiro, e a soja substituiria, em termos nutricionais, ela substituiria com certeza, mas o povo brasileiro não gosta de soja e pronto. O que come soja no Brasil normalmente é porco. E aí eu falo para você, o que acontece? Se nós não mudarmos a cabeça do povo brasileiro a ponto de valorizar a ciência, de valorizar um governo técnico, o governo técnico não vai ter valor nenhum, porque o sensacionalismo vai vencer o tecnicismo. Por exemplo, né, um tema emblemático em que o tecnicismo não conseguiu bater de frente com o sensacionalismo. Kit gay. Né, assim, a própria forma como a esquerda aceitou chamar o projeto Brasil contra a homofobia de kit gay é uma prova de que por mais que o kit gay tenha sido tecnicamente provado como necessário, extremamente eficiente no primeiro mundo, no Brasil o sensacionalismo venceu o tecnicismo. Então, no Brasil, o sensacionalismo tem vencido o tecnicismo. No Brasil, o fanatismo religioso tem crescido. A gente imaginava que o fanatismo religioso ia diminuir com o Semancol. Não. O Semancol, ao mesmo tempo, trouxe a dificuldade financeira, a fome, trouxe dores para o brasileiro. Para o brasileiro lidar com essas dores, infelizmente, ele está caindo ainda mais no fanatismo religioso. Então, como que a gente vai conceber a possibilidade de que seja o Lula, seja quem for, ele vai... Vamos imaginar agora a seguinte situação. Tira o Lula da presidência e coloca o Lula montando uma mercearia. Se o Lula montar uma mercearia no local onde todas as pessoas são veganas e o Lula cismar de montar uma mercearia ali para vender carne, ele não vai vender carne, ele vai perder toda aquela carne que está dentro do refrigerador, porque o público é vegano. Então não adianta a gente ter uma determinada personalidade política ou um determinado comerciante para ofertar alguma coisa que não é compatível com a demanda social. E é por isso que eu falo que antes da gente sonhar com o Brasil próspero, com o Brasil soberano, a gente tem que contemplar o Brasil.
E aí, basicamente, todo o meu discurso tem sido no sentido de contemplar o Brasil como um todo. A coisa que eu considero, talvez, o maior erro que da esquerda foi ter criado fake news para entrar nessa onda de brigar contra a impressão dos votos. Ah, mas é porque o Bolsonaro está certo? Por mais que o Bolsonaro esteja errado, se tem uma parcela significativa da população brasileira que acredita na possibilidade de fraude nas urnas, a gente precisa concordar que essa parcela não vai acreditar nos resultados. Se ela não vai acreditar no resultado, e a urna ela não serve para empurrar a goela abaixo um governante, ela serve para gerar legitimidade, para o povo acreditar. Se o povo não acredita mais na urna eletrônica, olha, vamos cair na real. A urna eletrônica não cumpre seu papel fundamental, que é legitimar o candidato. Vamos deixar para lá essa palhaçada de impressão de votos, por mais que ela venha a custar 2 bilhões, que enterra já esse assunto. Bolsonaro não tem mais sobre o que falar, e esses talvez 50 milhões de brasileiros que não acreditam que a urna eletrônica seja confiável não vão ter o que falar mais, acabou o problema. Mas nós partimos para uma situação completamente não ideal nesse sentido. Seria como dizer nesse momento que um comerciante, vamos imaginar que você está numa cidade em que você você tem naquela cidade um público que tem dúvidas a respeito da carne friboi. Aquele público pensa da seguinte maneira: olha, a carne friboi, ela é uma carne que tem papelão lá dentro, porque a Polícia Federal mostrou isso. Você tem duas opções: ou você troca a carne e começa a fornecer um outro produto que todo público vai consumir, ou você vai ter que trabalhar em duas coisas. Você vai ter que trabalhar a desprogramação mental daquele público ali, para explicar que não, a Friboi não tem papelão dentro da carne, e com isso você corre o risco de fechar sua mercearia e perder seus clientes para o outro cara que virou e falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou vender Friboi não, porque já que eu estou na dúvida, eu prefiro não vender. Você pode mostrar resultados de testes de laboratório, você pode mostrar a filmagem da produção da carne, você pode mostrar qualquer coisa, você pode mostrar especialista falando. Se está no imaginário daquela sociedade que a carne da Friboi tem papelão por dentro, cara, não arrisca seu negócio para tentar defender a Friboi. Joga a Friboi para o lado e já começa a comprar carne de outro frigorífico, porque queimou. A percepção popular é que tem papelão, acabou, não vai tentar brigar contra essa lógica. Da mesma forma, é o caso do voto impresso. A esquerda, então, ela entrou nessa onda de brigar com tudo que vem do outro lado só por brigar, e aí ela foi criando essas situações bem difíceis. E é por que eu uso esses exemplos para falar sobre essa pergunta, sobre se teremos um governo técnico. Porque nós, nesse momento, no lugar de nós trabalharmos de uma forma técnica, nós estamos trabalhando o ilusionismo na esquerda. Como que o que tinha sobrado no Brasil brigando contra o terraplanismo, né, a única parte que tinha sobrado do Brasil que ainda brigava contra o terraplanismo era a esquerda. Só que a esquerda percebeu que brigar contra o terraplanismo gera cancelamento, não dá audiência, então a esquerda também partiu para o terraplanismo. Como que nós podemos sonhar que numa sociedade em que os dois lados estão no terraplanismo, fazendo sensacionalismo, fazendo fake news, vai ser possível que um governo, que seja representante de qualquer um dos lados, consiga governar de forma técnica e não de forma sensacionalista? Nós estamos apodrecendo nossa sociedade, e a demanda dessa sociedade não vai ser por tecnicismo, a demanda dessa sociedade vai ser por sensacionalismo. Quando eu falo esse assunto a respeito da importância das urnas eletrônicas legitimarem um candidato e que o voto impresso não é necessariamente uma vitória do Bolsonaro, mas se aprovado ele seria a derrota do Bolsonaro, que o Bolsonaro perderia sobre o que falar, na mesma hora um monte de gente manda mensagem para mim: tô saindo da sua live agora e não volto no seu canal nunca mais. Agora a pergunta que eu faço para vocês se a gente tiver um governo, né, vamos imaginar que temos um governo do Brasil e vamos imaginar que o presidente Lula chame o Leonardo Stoppa para ser ministro de qualquer coisa. O Leonardo Stoppa vai ter que decidir se ele aplica o tecnicismo e vai aceitar o cancelamento da esquerda, que vai falar: tira o Leonardo Stoppa do ministério, porque o Leonardo Stoppa está usando tecnicismo, e o que a gente quer ouvir não é o tecnicismo, é aquilo que foi prometido. Né? Então, qual que vai ser a postura das pessoas que vão estar na presidência? Elas vão arriscar o próprio pescoço para agir de forma técnica? Eu acredito que não, porque a postura que a gente está vendo na própria esquerda agora não é uma postura técnica.
A postura que a gente está vendo na própria esquerda é uma postura de morder o discurso que seja o discurso mais conveniente, não o discurso mais tecnicamente correto. Isso não é só do baixo escalão, isso é de políticos também. E acreditar que todos esses políticos acreditam realmente que estão tomando esse partido, por exemplo, contra a urna com voto auditável do Bolsonaro, como se isso realmente fosse necessário tomar partido nesse momento contra isso. Porque eles realmente acham que isso vai ser um retrocesso? Eu acredito que não. Eu acredito que muitos políticos perceberam que para manter um certo carisma com o público que está hoje desesperado nesse assunto, é preciso tomar partido contra o Bolsonaro, indiferente de ser coisa certa ou coisa errada. Então, como que a gente vai imaginar que lá em 2022 a gente vai ter tecnicismo e não ideologia, sendo que agora a ideologia já é a regra predominante da própria esquerda? Eu acho que não. Eu acho que a diferença entre uma vitória da direita e da esquerda nas próximas eleições vai ser muito pequena para o público, porque a demanda do público atualmente não é mais a demanda que a gente tinha antes. Nós estamos numa pequena bolha. A nossa demanda é uma demanda por informação, por tecnicismo, uma demanda por um Brasil soberano, mas a demanda do Brasil, do grande Brasil, mesmo da própria esquerda, não tem sido isso, tem sido o sensacionalismo. E como é que a gente vai imaginar que dessa demanda possa sair uma oferta de tecnicismo? Obrigado, Léo. Obrigado aí por mais uma explanação, pela sua resposta aqui ao companheiro Olegário. Galera, são 17 horas e 8 minutos. Vozes do Socialismo Libertário, nosso programa de todos os sábados às 16 horas. Hoje o nosso tema é cyberativismo, combate a fake news e luta de classe. E o nosso convidado especial de hoje é o Leonardo Estopa. Seguindo aqui a sequência da nossa rodada, tá? Nós temos aqui 3 pessoas aqui na lista. Vou passar aqui o microfone. Lembrando, galera, vamos fortalecer a esquerda, tá? Nosso programa aqui, como eu falo todos os sábados, é um programa democrático. E aqui, quem quiser falar, é só solicitar o microfone ou mandar aqui na DM. Temos 3 pessoas aqui na fila e temos mais 2 perguntas na DM, tá? Como o Stevert tá na sequência. Após ele, eu vou fazer aqui as perguntas da DM. Aí eu passo para o Dani e depois a feminista. Tá bom? Se quiser descer eu, é o Legário falando, se quiser descer eu, pode descer. Estou satisfeito com a resposta e é por aí mesmo. Eu acho que é apenas um sonho, acho que para ter um governo assim tem que ter uma reestruturação educacional. Se quiser, pode me descer aqui. Obrigado, valeu. Por nada, companheiro. Estamos na luta. Com você, Schipper. O microfone está aberto. Estão me ouvindo aí? Está chegando legal? Sim, estamos te ouvindo bem. Alto e claro. É que entrar no mercado aqui. Bom, na verdade, a pergunta que eu ia fazer para o Léo, eu já foi respondida na primeira lá do Macacos Me Mordam lá, sabe? Então daí eu só quero deixar um abraço para os companheiros, já que eu estava na fila, né? Um abraço para o Léo e dizer para ele que eu acompanho o canal dele. Daí ele deu uma sumida, depois ele voltou, agora que eu estou voltando a acompanhar, porque eu fiquei meio fora. A única coisa que eu queria colocar, que eu achei que é uma realidade, já que se fala de fake news e tal, que eu vejo assim, muitos canais que eu acompanho, não vou citar nomes de ninguém aqui, né? Canais de esquerda, a gente vê muito sensacionalismo, sabe? Por exemplo, aquela história lá, bomba, aí você vai lá ver e não tem nada de bomba, né? É um troço que você já viu há 2 dias atrás, a outra já chega a colocar lá, bomba atômica. Daí você vai ver, é tudo baseado em cima disso. Então, às vezes, se faz sensacionalismo, como o Léo colocou, no momento das pesquisas e da própria Covid, né? Então, uma coisa que eu acho errado, assim, é muita gente apostando na derrota do Bolsonaro em cima da Covid. E mesmo nós de esquerda, jamais nós podemos trabalhar em cima disso, né? Porque eu quero mais é que essa Covid acabe, que a gente volte ao normal e o Bolsonaro ele pode ser derrotado de outra forma, né? Não vamos querer usar isso só porque isso aí pode ser um tiro no pé lá na frente. E é uma coisa que não é legal, né? Você usar uma tragédia que está acontecendo, querer que isso se prorrogue. Teve canais aí que eu vi o cara insinuando isso. Não, pode ficar tranquilo que
está vindo uma terceira onda, a cepa delta, tal. Então, isso daí acaba indiretamente sendo uma fake news que a gente está usando a favor da gente, né? Então é isso, um abraço pro Léo aí, eu vou voltar a acompanhar o canal dele, que eu sou Muito inscrito obrigado. lá. Olha, você falou uma coisa muito importante, né? Você não fez uma pergunta, não, Um abraço. mas eu preciso Vou comentar, fechar o canal. que eu achei, eu achei Tranquilo. fantástico o que você falou. Viu, Léo? Só para complementar, que talvez você pode até explanar esse assunto, eu sou militar e fui evangélico, hoje eu estou afastado, então são duas bolhas, né? E sabe o que aconteceu comigo num canal? Eu não interagia no canal, nada, e estava lá escutando. Aí uma outra pessoa que era militar, mas que era do lado contrário, entrou e fez uma colocação errada, o cara de direita lá, tá, entendeu? Daí o que aconteceu com essa pessoa do canal? Ele generalizou e falou assim, ó, se você é militar, qualquer um que seja militar e que esteja aqui no meu canal agora, pode sair fora que eu não preciso de vocês aqui. Não me interessa. Ele ficou com raiva do que o cara falou, entendeu? Aí eu simplesmente não toquei, não vou falar o nome do canal também, é bem famosinho, sabe? Mas não vou falar o nome porque não é o meu objetivo. Então eu acho estranho. E ele me perdeu, porque eu era um cara que acompanhava e gostava dos vídeos dele, sabe? Então é uma outra coisa que o pessoal de esquerda tem que começar a ver. Eu sou militar, aí a pessoa acha que militar não pode ser de esquerda, mas eu sou. Na verdade, eu me considero assim, eu não sou um militar de esquerda, eu sou um esquerda militar, porque quando eu ingressei há 35 anos, servi o Exército e servi na PM, fechei 35 anos, saí compulsoriamente, eu já era de esquerda, já era de comunidade eclesial de base, minha família, e tanto que todas as eleições do Lula eu votei, e fui militante. Em 99 teve uma situação comigo, que talvez alguém aí até lembra. Eu denunciei aqui no Paraná atrocidades contra o MST. Se alguém procurar lá em 99, eu era soldado. E eu fiz isso e custou muito caro, mas eu não me arrependo nem um segundo, porque eu dei a volta por cima e fui embora primeiro sargento aí. Um abraço, obrigado, eu só queria colocar essa outra parte aí. Olha, muito obrigado. Um abraço. Eu vou te pedir desculpa pelo colega e queria dizer que não é colega. É esse tipo de coisa que eu estou denunciando aqui hoje. São as pessoas que elas acham que é preciso ficar na corrente dominante, porque se não estiverem na corrente dominante, elas vão ser canceladas. E são pessoas que acham que vão ganhar seguidores agredindo determinados grupos, como, olha, eu vou ganhar seguidor se eu agredir os militares. Se tem uma coisa que eu tenho birra na hora que eu olho, e eu fico muito triste, que às vezes eu vejo um trabalho de um chargistas que eu gosto muito, escrito lá, milico. Cara, peraí, se você pegar e ficar caindo em toda a armadilha dos neoliberais, que a armadilha dos neoliberais é exatamente essa, é colocar a classe e falar, se você é dessa classe, você não pode ser de esquerda. E a esquerda não percebe que, agora eu nem falo mais dos comunicadores, porque o que eu percebo nesse momento é que esses comunicadores, eles sabem disso, mas eles sabem que fazer dessa forma dá mais lucro. Né? É muito mais fácil você não ter caráter e ficar fazendo coisas que o povo quer ouvir, mesmo que essas coisas custem a causa, mas vão te dar seguidores, do que você ter a coragem de dizer que não é uma coisa estratégica desrespeitar tanto evangélicos como militares, porque alguém cismou de colocar na nossa cabeça que todo evangélico e todo militar é de direita. Isso é uma coisa completamente absurda, completamente sem nexo, até porque dentro do Brasil, se a gente pegar 99% da população e entregar para eles um questionário perguntando o que é esquerda e direita, olha, quase ninguém vai saber explicar o que é esquerda e direita. As pessoas estão totalmente perdidas. Tem gente que acha que ser de direita significa não querer coisa errada. Então tem pessoas que acham que ser de direita é querer educação pública, é querer saúde pública, porque eles acham que ser de direita é fazer as coisas direito. Então, quando as pessoas pegam e falam militar é de direita, às vezes o militar ele se identifica com ser de direita porque ele acha que ser de esquerda é corrupção, porque foi essa programação subliminar que foi lançada no Brasil ao longo dos últimos tempos. Quando um comunicador ele entra nessa coisa de ficar falando, milico, militares não prestam, militares são todos de direita, a primeira coisa que é preciso a gente fazer é o seguinte:
nós estamos conversando com um grupo, que é um grupo seleto. Uma coisa é você fazer uma comunicação voltada ao imbecil de 14 anos que cismou que ele é super inteligente porque ele está escutando aula da escola austríaca. Você vai ficar simplesmente falando mal da esquerda, falando mal do comunismo, falando que o livre mercado resolve tudo. Aí, a partir daí, se você tiver a pele branca, você consegue conquistar essa galera toda. Agora, para falar com o pessoal da esquerda, não basta qualquer baboseira. O que significa que as pessoas que estão nesse momento com algum tipo de relevância na esquerda não são pessoas que a gente pode olhar e pode falar, coitadinho, ele não sabe. Não, gente, é muito difícil olhar para o Bolsonaro e achar que o Bolsonaro é um idiota que chegou à presidência. Não, ele não é um idiota que chegou à presidência. Ele é um cara que tem muito a manha de comunicação, ele tem muito a manha de engajamento. Da mesma forma, é olhar para o Paulo Guedes e falar que ele é um cara que não entende de economia. Não, o cara é multimilionário, mas não entende de economia. Ele é só um idiota. Não, ele está destruindo o Brasil porque ele foi contratado para destruir o Brasil. Mas acreditar que ele está errando, que ele é um idiota, é infantilidade nossa. Então, aplicando isso aos comunicadores de esquerda, o que eu penso nesse momento é que quando um comunicador ele vai na corrente dominante e acha que tem que desmerecer, destratar policiais, destratar militares, porque existem alguns generais do governo Bolsonaro, isso vai fazer ele ganhar seguidores, vai fazer com que pessoas batam palma, esse cara está colocando em risco toda a causa, porque olha, à medida em que os comunicadores de esquerda vão instigando a esquerda a colocar os policiais, os militares do outro lado, o que a esquerda e os comunicadores de esquerda estão fazendo, na verdade, é julgar as forças armadas em geral, tanto estaduais quanto federais, nas mãos do Bolsonaro, que nesse momento está fazendo de tudo para não ir para a cadeia. Dentre as coisas que o Bolsonaro pode fazer para não ir para a cadeia, está dar um golpe. Agora, qual a possibilidade de uma pessoa dar golpe no Brasil sem ter apoio dos armados? Nenhuma. Ninguém dá um golpe no Brasil igual o Sérgio Reis recebendo a entidade Sula Miranda e querendo ser rainha dos caminhoneiros. Não, as pessoas dão golpe no Brasil conquistando ideologicamente os militares. E nós estamos na esquerda ajudando o Bolsonaro a conquistar os militares. Por quê? Porque muitos comunicadores de esquerda acham que são obrigados a falar mal dos militares, porque se não falar mal dos militares vai sofrer cancelamento. Quando eu falo mal dos militares, eu ganho superchat. Quando eu falo mal dos militares, compartilha, o vídeo bomba e tem muito mais inscritos. Mas espera aí, eu estou olhando para o meu canal, eu vou falar mal dos militares, eu vou fazer um vídeo xingando os militares, eu vou ter mais inscritos, o vídeo vai ser compartilhado, porque eu chamei de milico, falei que o lugar de milico é no quartel, que milico não presta, etc. O vídeo vai ser compartilhado, vai ter um monte de gente que vai bater palma, mas e a causa? E algo que é muito maior do que o meu canal e os Pix e Superchats que eu vou receber, que é a causa como um todo. Para a causa como um todo, eu estou trabalhando para o Bolsonaro. Porque à medida que a esquerda vai jogando os militares dessa forma, ela vai jogando os militares para o Bolsonaro. E a coisa fica difícil. Olha como é que a estratégia ela é inteligente. Imaginem vocês uma situação completamente ao contrário daquilo que nós estamos falando. Vamos imaginar a cidade de Ponte Nova. Vamos imaginar que na cidade de Ponte Nova existam 100 militares. 100 militares. 99 militares são de esquerda. Agora vamos voltar lá para 2014, quando começaram a atacar, a esquerda começou a atacar os militares como sendo a raiz do problema por causa do golpe. Desde 2014 até hoje, a esquerda só bateu nos militares. E aí eu pergunto para vocês, esse único militar de direita, desde 2014 até agora, esse único militar de direita, dentro de 100 militares na cidade de Ponte Nova, ele ficou durante todos esses anos rindo da cara dos 99 militares que eram de esquerda e falando, tá aí, ó, né, sessão de esquerda, mas tá lá, ó, fulano de tal que é de esquerda falou que militar não vale nada, que tem que acabar com a polícia militar e etc. Quem está fazendo os militares se tornarem de direita são os comunicadores e os políticos que deram para esse único militar de direita dentro dos 100 militares o poder de julgar na cara durante todos esses anos que a esquerda não gosta de militares.
E aí eu pergunto para vocês, durante todos esses anos, vocês acham mesmo que o quadro se manteve o mesmo? Vamos imaginar que o quadro começou com 99 militares de esquerda, com um militar de direita rindo da cara dos 99. Vocês acham que chegaríamos agora, em 2022, com os mesmos 99 militares de esquerda e esse um militar, esse único na direita? Não. O cara conseguiu virar o jogo. Por quê? Porque enquanto o Bolsonaro estava falando bem dos militares, enquanto os evangélicos estão falando bem dos militares, enquanto o neoliberalismo está falando bem dos militares, nos grupos de esquerda, para não ser cancelado, você tem que chamar de milico, tem que falar que volta para o quartel, tem que falar que não vale nada, tem que falar que tem que acabar com a polícia militar. E aí nós estamos entregando o braço armado do Estado para o Bolsonaro fazer golpe. Mas aí entra aquele detalhe: se eu falar qualquer coisa ao contrário disso, eu sou cancelado. Eu sou de direita, eu sou bolsonarismo. Ah, eu sou bolsonarista. Não, não é estratégia, não. Não é inteligência de comunicação, não. É porque eu virei de lado. Vamos cancelar o Leonardo Estopa. Punição total. Aí nos grupos do Rio de Janeiro, eu lidero os. Eu sou líder em cancelamento nos grupos do Rio de Janeiro. Tem os grupos de uma. Não são os grupos do PT, mas os grupos de uma parte do PT do Rio de Janeiro. Eu sou mais odiado que o próprio Bolsonaro, para vocês terem uma ideia. Mas faz parte. É isso aí. Muito obrigado ao amigo aí militar. Né? Eu queria dizer que eu sou neto de militar, eu sou sobrinho de militares, e nenhum deles, com certeza, meu avô não votaria no Bolsonaro se estivesse vivo, assim como os meus tios não votaram no Bolsonaro. E falo com vocês que ser militar não significa necessariamente que a pessoa tenha que encaixar nesses padrões que as pessoas criam para todos os militares a partir do Ustra. Né? Nós não podemos pegar um jovem de 18 anos que acabou de entrar nas Forças Armadas e imaginar que ele é um mini Ustra a partir do momento que ele vestiu uma farda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é uma parte bem difícil, né? Porque a esquerda é paga para falar mal dos militares. O Bolsonaro paga a esquerda para falar mal dos militares. Como? Com a AdSense, né? Com vídeos indicados do Google, né? E com o cancelamento. Se não falar mal dos militares, é cancelado. E aí é bem difícil. A esquerda vai continuar falando essas bobagens com os militares. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela resposta. Steve, espero que tenha respondido você, tá? Léo, vou te passar aqui agora as perguntas do DM, tá? Vou fazer, são 2 perguntas, eu vou passar na sequência, tá? Aí você responde as 2. Uma não é nenhuma pergunta, na verdade a Rose, ela tá falando o seguinte, ó: estou gostando da sala, não estou pedindo para participar porque estou pela web. E aqui não tem opção de microfone. Fala pro Léo que eu amo todos os vídeos e aulas dele. Um beijão para todos que estão na sala. A próxima pergunta. Deixa eu te interromper para agradecer de uma vez a Rose. Então, muito obrigado a Rose, muito obrigado a todos que ajudam. A Rose ajuda bastante também no Twitter, compartilhando o conteúdo. Muito obrigado, Rose, e muito obrigado a todo mundo aí que ajuda o trabalho. Ok, Léo, obrigado. Tem a pergunta aqui agora da Rose, da queridíssima Rose Flor. A pergunta dela é a seguinte, ó: vou fazer minha pergunta. Tem algo a ser feito para tirar o Guedes do governo? Afinal, ele é quem determina as pautas da economia, pois a economia é que sustenta o país. Será que não está na hora da esquerda falar mais sobre a destruição e retirada do dinheiro da educação, da saúde, das vacinas, etc? Essa é a pergunta da Mara. Então, E a última pergunta... Deixa eu responder essa primeiro e depois você faz a última, que senão eu esqueço. Deixa eu falar sobre... tá bom. Porque senão eu me perco. Olha, essa bom. pergunta é muito interessante porque ela parte pelo pressuposto que o substituto do Guedes não seria igual ao Guedes. É uma pauta. Para você ter uma ideia, se eu fosse contratado, lógico, isso não estou querendo dizer que eu seria um mau caráter. O que eu estou querendo dizer é que o que o Guedes está fazendo nesse momento é uma receita de bolo tão conhecida que se eu tivesse sido contratado pelos Estados Unidos para fazer a mesma coisa que o Guedes está fazendo, eu conseguiria fazer igual ao Guedes sem ser o Guedes. O Guedes é um nome que contempla determinados interesses, como, por exemplo, o interesse de ter um banqueiro ali, de ter uma pessoa incontestável. Para você ter uma ideia, uma das pessoas que eu considero uma das pessoas mais idiotas que eu já conheci na minha vida é um dos tios da Jennifer, que ele falou uma vez assim: como o Guedes é uma pessoa de grande sabedoria, né? Uma pessoa que eu consegui conhecer e pegar nojo no mesmo dia, mas
é da Igreja Batista da Lagoinha e desses fanáticos aí que infelizmente caíram nessa onda aí de viva Bolsonaro. E no mesmo dia ele falou também sobre como é que fala, a Joyce Halseman, que mulher de grande sabedoria, né? Eu escutei essas duas coisas no mesmo dia. Aí por isso eu recomendo para vocês que pensem antes de ir nos almoços de família, essas coisas assim, quando tiver esse risco. Mas enfim, quando o Guedes, se o Guedes for removido sem a gente remover o que é pior nesse momento, que é a situação colonial brasileira, a gente vai substituir o Guedes por uma outra pessoa e a gente vai na verdade, contemplar uma coisa que nem é muito interessante, que é uma pseudo-vitória. Nós estamos vivendo pseudo-vitórias desde o início do governo Bolsonaro. O Bolsonaro vai e manda uma determinada pessoa embora, a esquerda toda comemora como se estivesse vencendo a luta, porque aquela pessoa caiu. Mas entra outra pessoa no lugar para fazer a cartilha. Não é a cabeça do Guedes que faz essas tomadas, que toma essas providências econômicas. Isso é uma ordem que vem de longe. Onde o Guedes entra nessa história? Ele está aproveitando a situação. O Guedes, as empresas do Guedes estão comprando empresas estatais, né? O Guedes está ganhando com isso. Mas a substituição do Guedes sem a derrubada da política colonial, ela vai colocar no lugar do Guedes uma outra pessoa, vai criar na esquerda uma percepção de que a esquerda teve uma vitória, o que acaba criando um certo desengajamento, né? Mais ou menos assim, tiramos o Guedes, agora tá bom. Até a esquerda perceber que o pós-Guedes é a mesma coisa do Guedes e não resolve o problema, essa retirada do Guedes. Agora, sobre essa questão da esquerda falar sobre o que estamos realmente perdendo, que é o que eu tenho implorado há muito tempo, né? Falar, olha, em vez de falar do Bolsonaro, a gente tem que falar das políticas do Lula. Em vez de falar que Bolsonaro é genocida, a gente tem que mostrar o que o Bolsonaro está tirando, né, da gente, porque tem coisas que são controversas, né? Tem gente que acha, eu tenho um amigo que é eleitor do Bolsonaro, perdeu a mãe com Covid-19, e ele falou, mas minha mãe já estava com comorbidade, ou seja, ele aceitou o extermínio da mãe dele e ele não atribui ao Bolsonaro, ainda fala que ele não tem certeza, porque ele não confia nos exames, que os hospitais estão superestimando. Então, dentro desse fanatismo, é impossível você lidar realmente com o diálogo. Então, o que seria muito, muito difícil da gente fazer nesse momento, mas que seria muito importante, né? Criarmos, talvez, anticorpos na comunicação, para a gente substituir essas pessoas que jamais vão deixar de falar Bolsonaro genocida, Flávio vai ser preso amanhã e Michele vai ser presa amanhã, que são as coisas que mais bombam, para falarem, por exemplo, sobre um projeto de lei que está, inclusive, no Diário Oficial para privatização, não privatização, mas para acabar com a UERJ. Né? Então, a gente nem sabe que estão aí agora, nesse momento, com o projeto de desativar a UERJ e passar para iniciativa privada, que é a mesma coisa de privatizar, só que no lugar de privatizar, o que eles estão fazendo com a UERJ? Né? Privatizar, a empresa privada deveria pagar alguma coisa, ia dar um escândalo muito grande. Eles estão simplesmente desativando. Essa é a primeira de muitas. Vão desativar todas as universidades federais brasileiras e dar desculpa que vão passar para a iniciativa privada. Mas será que isso dá visualização? Será que isso dá remuneração? O que o cara vai ganhar para falar isso? Sendo que o próprio público de esquerda, ele não quer saber que a UERJ está sendo desativada, que a educação está acabando. Não, o público de esquerda quer saber que a Michelle vai ser presa. É por isso que eu falo com vocês, a esquerda diminuiu demais. A esquerda que antes lutava por educação, a esquerda que lutava por saúde, a esquerda que lutava por redução de renda, por redistribuição de renda e redução das desigualdades, a esquerda que antes tinha uma lista aí, que se eu for ficar falando, eu vou falar até amanhã, quais que eram as pautas da esquerda antes, ela diminuiu, ela se tornou simplesmente um grupo que agora combate o Bolsonaro. Então, hoje, a única coisa que tem na grande maioria da esquerda é uma sede muito grande pela derrubada do Bolsonaro. Não tem mais aquela coisa de precisamos lutar por isso ou contra aquilo, mas somente precisamos derrubar o Bolsonaro. E aí eu fico pensando, onde teremos espaço para discutir saúde, educação, redistribuição de renda, com um público que esqueceu tudo isso para pensar somente no Bolsonaro genocida e no fora Bolsonaro. Aos poucos,
a comunicação comprada da esquerda e comprada tanto diretamente como indiretamente por esses mecanismos que eu já citei, ela foi conduzindo a esquerda da qualidade de ser pensante para a qualidade de gado de esquerda. E esse gado de esquerda, ele não quer discutir políticas, ele não quer discutir economia, ele não quer discutir diferença entre política de esquerda e política de direita, ele quer o fora Bolsonaro. Ele quer acabar com o Bolsonaro, que é o Bolsonaro genocida destruído. E até que ponto vale a pena a gente ficar lutando pela queda, pela destruição de um personagem político que já está cagando pelo nariz de tão estragado por dentro que ele está, e abandonar nossas pautas, que foram nossas pautas durante tanto tempo, né? Será que nós vamos ter que ter uma nova geração de pessoas na esquerda para buscarem o que são as pautas de esquerda? Porque nós nos perdemos numa pauta que, apesar de importante, ela é insignificante perto das outras, que é o fora Bolsonaro. Se as pautas de esquerda fossem trazidas à tona, o Bolsonaro cairia naturalmente. Você não precisa pedir fora Bolsonaro, basta você mostrar o que é a forma correta de conduzir um país, que as pessoas concluiriam, assim, automaticamente que o Bolsonaro não é a forma correta. Então, pronto. Né? Você não precisa necessariamente. Você está querendo convencer uma pessoa a respeito de um determinado produto, né? Bom, eu pensei, veio na minha cabeça aqui a luz, eu pensei no farol de carro. Então, você está querendo convencer uma determinada pessoa que existe um farol de carro melhor, você não precisa entrar nos detalhes técnicos e nem falar mal do outro farol, basta você ligar um do lado do outro. Então, o cara está no escuro, você ligou um farol muito mais eficiente, ele vai iluminar muito mais, o cara vai calar a boca, respirar fundo e falar, realmente, será que a gente realmente precisa ficar falando tanto mal do Bolsonaro para falar das nossas pautas? E o problema todo, para responder a pergunta agora, nesse momento, será que vai ser fácil a gente pegar essa esquerda que ficou tão fanática como fanáticos evangélicos e só quer falar mal do Bolsonaro nesse momento e trazer essa esquerda de volta para falar sobre pautas políticas e pautas econômicas? Esse é um desafio que eu já não sei mais se é possível, apesar de que eu não estou querendo desmotivar ninguém, nem desanimar ninguém, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. Né? Durante tanto tempo, a gente está distribuindo para a própria esquerda a política do pão e circo, do fora Bolsonaro, o Bolsonaro genocida. Será que teremos com essa esquerda espaço para falar sobre políticas econômicas? No meu canal não tem mais. Os vídeos sobre política e economia que eu tento fazer dão 1000 visualizações. Eu fiz um teste sobre clickbait, fiz um vídeo falando que o Flávio Bolsonaro vai cair, deu 310 mil visualizações. Os vídeos que eu faço com instrução dão 1000 visualizações. Será que eu acho que não temos mais esse espaço com essa esquerda? Infelizmente, essa esquerda ela virou o gado de esquerda. Talvez a gente consiga desbravar uma nova esquerda, mas não vai ser essa esquerda que está hoje aí financiando os canais para garantirem todo dia que o Bolsonaro vai cair, que vai fazer isso não. Tomara que eu esteja errado, né? Tomara que a gente consiga resgatar essa esquerda que já está nas redes, porque trazer uma outra esquerda para as redes e blindar essa outra esquerda do fake news de esquerda, né, do clickbait de esquerda, para que essa esquerda venha para a rede, para depois essa esquerda engajar na verdade, talvez seja mais difícil do que resgatar essa esquerda que já está nas redes. Mas a experiência que eu tenho tido é que é impossível resgatar. Uma vez que o cara caiu no poço de merda do clickbait, ele vive o poço de merda do clickbait porque é confortável. Ali a esquerda vence todos os dias, mesmo sendo derrotada na realidade, como se fosse uma Matrix, né? Coloca na cabeça do cara, espeta aquele negócio lá, o cara entra na Matrix e ali ele vive uma situação completamente paralela e ele não quer perder aquela situação paralela, ele quer manter aquela situação paralela onde o Bolsonaro cai todo dia, o Flávio vai preso todo dia e a Michelle Bolsonaro vai presa todo dia. Nessa situação paralela ele é feliz. Não sei se a gente vai conseguir tirar ele de lá e trazer para a realidade. Obrigado, Léo. Obrigado mais uma vez. Galera, obrigado a presença de todos aqui, tá? Esse é o Vozes do Socialismo Libertário, nosso programa de todos os sábados aqui da Esfera Progressista. Tá bom, gente? Estamos aqui com 3 pessoas na fila para fazer perguntas aqui direcionadas para o Léo, tá bom? Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. A sala está cheia, cheia. Maravilha, galera. Isso é muito bom. Mais pessoas aí ouvindo o Léo
né, essa injeção assim na esquerda, essa injeção de realidade da conjuntura, é importantíssimo aqui. Sigam todo mundo que está aqui, sigam o Léo Stoppa, os vídeos dele são incríveis, eu sou fã desse cara, sigo ele já tem um tempão aí, né? Vejam vários vídeos dele aí, muito bom, galera. Vejam os vídeos dele lá no YouTube, é muito bom, real. Vamos seguindo todo mundo para fortalecer a esquerda, vamos nos seguindo, galera, vamos seguindo aí, um seguindo ao outro. Quero aqui também falar um pouquinho dessa ilustre presença que estamos tendo aqui, que são os ativistas digitais do PSOL, tá? Eles estão aqui conosco, aqui nos prestigiando, estão nos acompanhando desde o início do nosso programa, às 16 horas, tá? E aqui vamos ter um pouquinho de paciência, já passo aqui o microfone para a galera, temos uma última pergunta na DM, tá? Para o Léo, e aí eu já mando aqui para... cadê o Dan? Dan caiu. Dan não está mais como orador. Eu passo então para a feminista e se o Dan voltar aqui, aí a gente segue a sequência aqui do nosso giro, tá bom? Tenho só mais um pouquinho de paciência que a gente já passa o microfone para vocês, tá bom? É a última pergunta aqui da DM, tá, Léo? A pergunta aqui é da Gize, queridíssima nossa aqui no nosso programa, ela sempre está aqui nos prestigiando. E, Léo, a Gize tem a seguinte pergunta. Eu vejo muito essa questão de termos que combater, temos que rebater e temos que desconstruir. Mas que fonte eu devo usar? Fiz essa pergunta a um companheiro hoje e ele me deu um silêncio como resposta. Então, Léo, é uma oportunidade da gente, né, abrir um leque aí de informações para a Gize, tá, com relação a essas fontes. Tá aí aberto o microfone para você, Léo Stoppa. Desculpa, tomei um tombo, tomei um couro aqui na hora que eu cliquei no lugar de... Fechou a janelinha no lugar do microfone ativar. Bom, muito obrigado, pessoal, muito obrigado para você também, muito obrigado para a Gides. E eu queria começar dizendo o seguinte, até sobre a necessidade de desconstruir, a gente precisa refletir sobre o significado de desconstruir. Porque é o seguinte, muitas vezes algumas construções elas só acontecem por causa da falta de informação. E outras construções elas são insignificantes perto de um todo muito maior. Primeiro eu queria falar sobre essa necessidade de desconstruir, fazendo aqui um exemplo, né, sobre, imagine que você trabalha, vamos pensar duas marcas conhecidas no Brasil, que é a Fiat e a Volkswagen. Imagina que você trabalha em uma dessas marcas. Você vai apresentar seu produto. Você tem duas formas de apresentar seu produto. Uma delas é mostrando o seu produto, focando nas qualidades do seu produto durante todo o tempo que você tem a oportunidade com o cliente. Respondendo, eventualmente, algumas dúvidas do seu cliente a respeito da concorrência, tudo bem, mas você nem toca na concorrência, porque você tem que usar o tempo do seu cliente para falar o que tem de bom no seu produto. E a outra forma é você tomar a atitude de simplesmente o cara entrou na loja da Fiat, por exemplo, para poder conhecer um carro da Fiat e você vai perder todo o tempo do cliente falando mal do carro da Volkswagen. Ou o cara entrou na loja da Volkswagen para comprar um Volkswagen e você vai perder o tempo todo falando mal do carro da Fiat. Então, talvez essa não seja a forma mais inteligente de você apresentar o seu produto. Essa questão da desconstrução ela tem que ser refletida. Até porque essa desconstrução ela é muito necessária do outro lado, porque o outro lado não se sustenta de forma alguma. O outro lado precisa desconstruir, por exemplo, o estado de bem-estar social a partir de algum tipo de retórica para que isso seja, para que isso desmorone na crença do povo. Vamos pensar o seguinte, para vocês terem uma ideia, como que seria possível vamos sair do público e vamos para o privado, que aí fica muito, muito fácil você entender o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar que você recebe na sua casa, você tem um determinado vizinho generoso que te dá todos os dias 1 litro de leite na sua casa. E o vizinho vira e fala, olha, a minha produção ela tem um excedente,
a minha família não consegue consumir esse leite todo, então eu vou te dar 1 litro por dia. Aí esse vizinho de leite te dá 1 litro de leite por dia. Como que seria possível uma pessoa de fora te convencer a rejeitar esse litro de leite que você está doando? Então, ou seja, para colocar na sua cabeça que você vai abrir mão de uma coisa que você está ganhando, é preciso realmente desconstruir. Então, o neoliberalismo, ele precisa usar essa estratégia da desconstrução, porque o estado de bem-estar social, que é o modelo atacado pelo liberalismo, ele é um estado que contempla a maioria da sociedade. Então, para a maioria da sociedade abrir mão, por exemplo, da saúde pública, da educação pública, de uma empresa pública na exploração de petróleo, revertendo os lucros na saúde e na educação, ou seja, de tudo que a gente tem a partir da redistribuição de renda, que ela acaba redistribuindo renda para a maioria dos brasileiros, e uma minoria muito rica acaba injetando renda nisso, é preciso uma técnica de desconstrução, porque você vai estar convencendo o cara que está ganhando que não é interessante ganhar. É uma coisa que realmente precisa de muita inteligência, como, por exemplo, os argumentos que foram injetados no Brasil, que não foram produzidos pelo MBL. São argumentos que foram produzidos em institutos de economia extremamente poderosos, think tanks como Freedom House, Heritage Foundation, esses think tanks produtores de conhecimento para conseguir desconstruir uma coisa que claramente é interessante para você. Olha, para desconstruir na sua cabeça a ideia de que é bom você ter um carro, eu vou ter que usar um argumento muito forte a respeito de preservação ambiental. É muito difícil, não é uma coisa muito simples. Tanto é que a maioria das pessoas sonham ter carro. Então, para desconstruir a ideia de que você vai ter direito à educação para os seus filhos, uma educação pública para os filhos e netos, uma saúde pública para os filhos e netos, e assim por diante, eu preciso de ter uma retórica muito grande para a desconstrução. Já no nosso lado, como a gente defende o estado de bem-estar social, a gente não precisa desconstruir nada. A gente precisa reconstruir. Por quê? Porque a retórica deles ela é tão insignificante em termos de realidade e tão alicerçada em pura convicção, que até falar em reconstruir, a gente pensa de uma forma que não faz muito sentido. Por quê? O que a gente precisa é construir. A pessoa não entendeu, por exemplo, como funciona o programa Bolsa Família, porque enquanto estavam injetando milhões para desconstruir a finalidade do estado de bem-estar social, nem um centavo foi investido para explicar para as pessoas que o Bolsa Família não é tratar de vagabundo, é uma injeção de economia na base da pirâmide, e para explicar para o dono do mercado que o Bolsa Família não fica com aquela família lá que recebe o Bolsa Família, vai para ele. Então, o dono do mercado idiota que bateu de frente com o Bolsa Família porque ele não recebe, ele não percebeu que talvez o mercado dele recebesse todos os Bolsa Famílias daquela região, e assim por diante. Então, nós não precisamos necessariamente bater de frente com o argumento do outro. A gente precisa trazer simplesmente a nossa parte, porque a nossa parte ela é tão sólida, né? O nosso posicionamento político é tão sólido que para desconstruir o nosso posicionamento político é preciso de um exercício de retórica muito grande para fazer o cara ser muito idiota para poder abrir mão da própria saúde pública, do próprio direito à educação pública e assim por diante. Mas isso só funcionou porque nós não tivemos a competência para colocar algo para ser desconstruído. Ou seja, a desconstrução do neoliberalismo ela foi muito fácil porque ela desconstruiu algo que nem tinha sido construído ainda, que é a consciência pública a respeito do que é uma política desenvolvimentista, o que é um estado de bem-estar social. Tem muitas pessoas, e aqui eu cito a Flávia, amiga da Jennifer, que é uma pessoa que depois disso a Jennifer nem conseguiu falar com ela. Quando o Temer entrou na presidência, a Flávia começou a fazer festa e falar, deixa o homem trabalhar, porque ela é da Igreja Batista da Lagoinha. Então, para ela, para a Flávia, era uma questão de honra a vitória sobre a derrota da Dilma, né? O impeachment da Dilma. E na hora que a Jennifer falou sobre o fim dos programas públicos de saúde e educação, a Flávia, que é cidadã de bem da Igreja Batista da Lagoinha, ela virou e falou assim, não, mas a gente não precisa disso, a gente tem plano de saúde e paga escola particular.
Então aí você imagina como que a cabeça de alguns poucos cidadãos de bem que têm saúde privada e escola particular, eles não entendem, por exemplo, que os filhos deles vão estudar com pessoas que podem não ter a saúde privada. E que a saúde privada, quando ela for predominante e o SUS acabar, ela vai se tornar mais cara e eles podem não estar incluídos, como agora a Flávia não tem mais saúde privada e não tem mais condições de pagar a escola privada para os filhos, porque o marido dela quebrou com fechado com o Bolsonaro. Então, assim, o que acontece? Se nós tivéssemos a consciência de que no lugar de focarmos no fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida, e ficar dando 3 pulinhos para o Bolsonaro cair, o mais importante seria falarmos de nossas políticas e como seria perfeito o Brasil voltado ao desenvolvimento dos brasileiros, a gente não precisaria preocupar com a desconstrução. Então, a gente não precisa necessariamente atacar o estrago que foi feito por eles. A gente precisa simplesmente preencher a dúvida deles a respeito de qual que é a nossa proposta. Todo mundo sabe explicar qual que é a proposta do MBL. Você vai liberar o mercado, vai tirar os direitos trabalhistas, os trabalhadores vão poder negociar com os patrões, aí o patrão vai contratar muito mais, porque não vai ter a mão do Estado interferindo, e o Brasil vai ficar próspero por causa disso. Mas é mesmo, né? Olha, se eu puder negociar com o meu patrão, eu viro para o meu patrão e falo que eu quero assim, assim, assim. Isso acaba convencendo as pessoas. Mas a gente precisa brigar contra isso? Não necessariamente. Isso já se destruiu, isso já se mostrou ineficiente. A gente não precisa desconstruir isso. A gente precisa necessariamente construir a nossa parte, que não está construída ainda no imaginário popular. As pessoas ainda não sabem que a finalidade do Bolsa Família não é da esmola, a finalidade do Bolsa Família não é somente a família que recebe, porque aí as pessoas que são donas de empresas, elas vão se sentir representadas pelo Bolsa Família. As pessoas não sabem que a finalidade de programas como Luz para Todos e programas como Agricultura, né, Agricultura Familiar, não são programas para tratar das famílias que estão no campo, mas são programas para evitar a produção de monoculturas voltadas à exportação e para produzir alimentos no Brasil para a gente ter soberania alimentar. Nós tivemos, infelizmente, uma postura de romantizar as políticas partindo pelo pressuposto de que todo mundo é idiota e de que não adianta a gente falar sobre as partes técnicas das políticas. Se o Partido dos Trabalhadores tivesse tido mais respeito com o público e não tivesse falado só da parte romântica das políticas, olha, eu estou gerando educação para que o pobre tenha direito de estudar. Pô, não é só isso. A educação ela possibilita uma sociedade com menor quantidade de crimes. A educação ela serve para o mercado porque é um povo mais qualificado para trabalhar para o mercado e automaticamente é um povo que vai ganhar mais e vai consumir mais. Então, se o Partido dos Trabalhadores tivesse feito uma comunicação voltada a todos, a gente não teria tido essa desconstrução, mas a comunicação foi sempre muito romântica, né? A educação não era uma educação com a finalidade de atender ao mesmo tempo quem estava recebendo a educação e o mercado. A educação sempre foi transmitida de uma forma romântica como uma coisa que estava sendo entregue para a pessoa pobre que não poderia estudar sem o Partido dos Trabalhadores. Isso fez a pessoa que tinha condição de estudar sem o Partido dos Trabalhadores se revoltar, porque ela não se sentiu representada. Então, o dono da empresa, que às vezes só tem a empresa porque as pessoas que estão ali comprando na mão dele são pessoas que recebem Bolsa Família, ele não se sentiu representado pelo Bolsa Família porque ele não recebe diretamente. Então, essa falta de conhecimento técnico sobre as políticas, ela fez com que os grupos americanos de comunicação conseguissem fazer essa desconstrução. Mas a desconstrução ela não é necessária para nós, porque nós não precisamos desconstruir o argumento deles. A gente precisa construir o nosso, porque o nosso é um argumento sólido. O deles é um argumento que não se sustenta, né? Eu volto a dizer, uma pessoa que há 10 anos ela te dá 1 litro de leite por dia porque ela tem um excedente. Vai ser difícil uma pessoa chegar ali e convencer quem está ganhando leite que ele não deve ganhar mais aquele leite. É mais fácil convencer o cara que está dando leite que ele está tratando de vagabundo. Então, a construção, no nosso caso, que está faltando, não é a desconstrução. Eu acho que o argumento deles cai se a gente colocar o nosso. Mas o grande obstáculo que a gente tem é que nós temos, tanto na direita como na esquerda, pessoas trabalhando para o neoliberalismo, seja chamando o Bolsonaro de genocida, seja chamando o Bolsonaro de mito. Mas o simples fato de colocar o Bolsonaro como centro de tudo no Brasil
faz, infelizmente, do Brasil um país que está aí vítima da política do pão e circo. Então, a instrução ela se torna o último produto da política brasileira, porque é o produto que menos remunera, infelizmente. Obrigado, Léo, pela resposta aí, tá? E aqui a gente está seguindo a nossa sequência, tá, galera? Aqui no Vozes do Socialismo Libertário, nosso programa de todos os sábados às 16 horas. O próximo na sequência seria o Daniel, o Dan, mas eu não estou vendo ele aqui. Então, vou abrir aqui o microfone. Eu estou conversando com ele aqui, ele está tentando voltar, mas ele não conseguiu, não. Vê se eu acho melhor continuar com a sequência, cara. Ok, então vou passar aqui, então, gente, o microfone para nossa queridíssima feminista, que está aqui nos prestigiando hoje no nosso programa. Tá com você o microfone, queridíssima. Boa tarde, Drico. Boa tarde, Léo. É um prazer falar com você. Eu te admiro muito, acho seu canal muito importante. Você é uma pessoa muito importante no engajamento. Eu queria dizer que antes do neoliberalismo, o patriarcado veio primeiro. Depois do patriarcado veio o racismo estrutural, veio o machismo estrutural, a misoginia, a homofobia, a transfobia, todos eles são estruturais. O neoliberalismo chegou nos anos 70, né, lá no Chile, como laboratório, né, da galera de Chicago, né, Milton Friedman, Monpellerin, herdeiros lá do Hayek e tal, e depois nos anos 80, né, com Reagan, Margaret Thatcher, enfim. Mas isso foi só uma provocação, entendeu? Para, na verdade, a minha pergunta é saber, é possível catequizar bolsonaristas? A Jennifer conseguiu mudar a cabeça da Flávia, ela já está conseguindo atrair. E quando você falou de desconstrução, você me fez lembrar de um cara chamado Derrida, e ele falava da desconstrução não como uma destruição, mas sim como refazer o caminho. Será que nós, como esquerda, não teremos que refazer o nosso caminho, ir lá nas nossas origens, e lá na periferia que ficou abandonada de uma certa maneira, porque houve essa penetração neopentecostal e eles substituíram a chegada dessa mentalidade de esquerda? Por que surgiu esse pobre de direita, né, que se filiou a essa corrente bolsonarista de ódio, de raiva, entendeu? Eu queria muito saber disso e obrigada e desculpa a provocação. Um abraço, querida. Um abraço, a provocação é muito boa e importante, né? É lógico que é um tema muito complexo que merece aí uma live com pessoas que realmente sejam especializadas nesse tema, até porque o tema é tão delicado que eu faria agora uma menção de um conto bem interessante do Thomas Nigel, que é Como Seria Ser um Morcego, que por mais que um físico pudesse estudar tudo a respeito da reflexão de som e o instrumento de reflexão ali, como o morcego faz para conseguir se nortear no espaço, ele não vai conseguir sentir o que o morcego sente, porque a gente usa a visão e o morcego usa a reflexão do som. E essa questão do feminismo, ela é uma questão que eu estudei bastante, a gente estuda o feminismo bastante em ciências políticas e relações internacionais, mas é uma coisa muito difícil para o homem chegar e dar pitaco no feminismo, principalmente, eu acho muito interessante quando o homem fica dando pitaco na questão do aborto, né? Porque realmente ele tem o útero para poder falar sobre isso. Então é uma coisa que é bem complexa, até para eu dar para eu dar opinião, mas eu acho que sim, que essa questão aí a gente percebe, inclusive, como que essa questão está ligada ao golpe, né? Porque o primeiro movimento que nós tivemos do Temer, por incrível que pareça, o primeiro movimento do Temer, ainda como interino, antes da Dilma cair, foi o Bela Recatada do Lar. Então, o primeiro movimento foi julgar de volta as mulheres como empregadas indiretas das empresas onde os maridos trabalham, porque isso é uma estratégia muito boa, né? Você pega, joga a mulher de volta para casa, aumenta o desemprego e começa a produzir naquele país só para exportação, não para o consumo interno. E a mulher vai lavar o uniforme do marido, vai lavar o equipamento de proteção individual, que não vai ser descartável mais, vai cuidar dos filhos, vai praticamente trabalhar para a mesma empresa que o marido trabalha, mas sem ter salário. E o marido vai poder fazer hora extra, porque acaba com o direito trabalhista, ele vai trabalhar 16 horas por dia. Você tem as duas pessoas pagando uma. Mas agora mudando, né, para a questão
do tema principal, e eu vou te pedir para reformular, que eu fiquei tão empolgado com a pergunta da provocação, que eu vou te pedir para reformular o tema principal, porque eu acho muito interessante essas questões de como o povo brasileiro não percebe que essas questões do machismo, elas estão diretamente ligadas ao neoliberalismo, e as pessoas até hoje não conseguiram perceber que o projeto Bela Recatada do Lar foi um projeto, inclusive, para poder colocar Flávia, por exemplo, para ficar dentro de casa, trabalhando de graça, né, para a empresa, lavando o uniforme do marido, cuidando dos filhos e etc. E elas ficaram realmente do lado do Temer. E aí a Ana Paula Valadrão apareceu lá, apoiando o Bela Recatada do Lar e etc. E isso tem muita ligação com o neoliberalismo e com o neocolonialismo, que é o que a gente está vivendo hoje. Podemos ser neoliberais e podemos ser o império, né? Mas dentro desse neoliberalismo, nós somos a colônia, que é a parte muito triste da situação. Nós somos quem entrega e não quem toma. E estávamos vivendo uma situação bem inversa quando a gente fazia negócios com países menores, né? A gente estava entregando tecnologia de ponta, mas a Operação Lava Jato não deixa, porque a gente não pode financiar para ninguém usando o BNDES, como a gente não pode usar nossas empresas para vender para outros países, porque senão a gente está doando. Negócios internacionais, na visão do eleitor do Bolsonaro, é doação de dinheiro do PT, que o PT está dando para outros países. Mas, enfim, eu vou te pedir para reformular, feminista, a pergunta principal, porque eu falei demais sobre a provocação, porque eu achei bem interessante. Então, Léo, meu nome é Andréia, muito prazer. É o seguinte, o que eu estava dizendo é que como é que nós, militância de esquerda, né, a gente está lidando com bolsonaristas, né? Eu te perguntei, a Jennifer conseguiu catequizar a Flávia, trazer a Flávia para votar no Lula ou votar em quem quer que seja de esquerda, mostrou para ela o que aconteceu com ela, ou seja, ela fez essa desconstrução, ou seja, na verdade, a desconstrução, como eu tinha mencionado, ela não necessariamente a destruição, ela é refazer o caminho. Será que a gente, como militância, vai conseguir fazer com que essas pessoas refaçam o caminho? Ou seja, é possível catequizar um bolsonarista, é possível trazer ele para perto da gente, é possível abrir espaço para eles penetrarem no nosso espaço e eles se manifestarem e a gente achar, ter assim, sei lá, talvez a arrogância de que nós podemos mudar a cabeça deles, né? Porque, e eu também falo isso em relação à periferia, né? Porque o quanto também desses movimentos neopentecostais, eles penetraram nesses lugares, né? Com esses pastores, com essas igrejas,